será que está acontecendo com o umbral? Será que ele está sendo esvaziado nestes tempos de transição planetária? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. O meu nome é Áureo. Hoje mais um vídeo sobre o umbral. Temos uma playlist aqui no canal se você quiser entender um pouco mais sobre esse tema. Mas em linhas gerais podemos dizer que o umbral é constituído por planos mais próximos à crosta terrestre, planos espirituais, onde se reúnem por afinidade espíritos ainda atrasados, espíritos ainda com grandes conflitos emocionais, psíquicos. E as paisagens que compõem esse plano, que muitas vezes são paisagens sombrias, até tétricas, são formadas, são plasmadas pelas criações mentais totalmente desarmonizadas destes seres que lá habitam. A matéria no mundo espiritual é muito sensível às nossas emissões mentais. E a palavra umbral, em sua etimologia, significa algo como limiar. Então, estes planos realmente constituem um limiar até atingirmos verdadeiro, digamos assim, mundo espiritual, onde encontraremos dimensões onde já reinam a paz, a fraternidade e seres em maior harmonia. Porém, o umbral é um ambiente complexo e heterogêneo. Ele é dividido em 3 planos principais. Nós explicamos isso em detalhes no vídeo Onde Fica o Mundo Espiritual. E essas divisões foram baseadas num livro que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, um livro de 2001, chamado As 7 Esferas da Terra, do autor Mário Frigeri. Temos assim o chamado umbral grosso, onde se reúnem seres ainda muito empedernidos na maldade. Ali ficam sediadas inclusive organizações das trevas. Essa dimensão, ela abarca planos que se estendem inclusive para regiões localizadas abaixo da crosta terrestre. Então, o umbral interpenetra, de certa forma, a crosta terrestre, que também faz parte dele, e se estende em outras faixas, como o umbral médio e o terceiro umbral. No umbral médio, que ficou muito conhecido nas obras de André Luiz, foi lá inclusive que ficou André Luiz. Então nessa região temos espíritos que se reúnem por afinidade também, espíritos em grande conflito emocional, desequilíbrios, vítimas de perseguições. Lá no umbral médio já encontramos postos de socorro avançados da espiritualidade. E temos o chamado terceiro umbral, que é o plano das colônias, onde se localiza, por exemplo, a colônia Nosso Lar, a colônia Alvorada Nova. Porém, como ainda ficam numa dimensão que pode ser considerada umbral, elas precisam ser defendidas dos seres que lá habitam. E é claro que existem muitas dimensões, planos espirituais mais avançados, mais sutis. Mas a maioria de nós já ocupava uma dessas dimensões antes de encarnar. Então, como que o umbral pode estar se esvaziando? O momento que estamos vivendo de transição planetária, momento em que a Terra está gradativamente migrando para se tornar um mundo de regeneração, onde o bem já prevalecerá sobre o mal, este momento certamente implicará em muitas transformações nos planos espirituais da Terra, verdadeiras reurbanizações extrafísicas. E atualmente o plano que está sendo mais impactado é justamente o umbral grosso, lá onde existem seres totalmente focados ainda no mal. Estes seres, em sua maioria, já estão destinados ao exílio planetário, migrarão para mundos mais atrasados. Muitos destes seres, alguns líderes das organizações da maldade, já não têm nem mais condições de reencarnar na Terra, condições energéticas. E muitos que ainda têm essa condição estão reencarnando, estão tendo a última chance de provar que podem continuar na Terra. E o fato de muitos seres estarem sendo encaminhados à reencarnação nas últimas décadas, provenientes do umbral, é mais um motivo para o chamado esvaziamento umbralino. E a diminuição da população
do umbral em determinados locais ajuda também a espiritualidade sublime a reurbanizar essas localidades do mundo espiritual, porque não mais se encontram lá tantos espíritos emanando pensamentos doentios que por si só já alteram a geografia, alteram a paisagem daquele local. A médium e paranormal Alu Gamache tem falado muito sobre isso, sobre o esvaziamento do umbral, e como também muitos espíritos estão vindo à crosta terrestre obsidiar os encarnados. Isso é mais um fator que contribui para o esvaziamento do umbral. As trevas sabem que não podem deter as leis divinas, sabem que não podem deter este processo de evolução do planeta Terra, e estão adotando todos os recursos possíveis para atrasar este processo, semeando todo tipo de descrença, confusão, materialismo, intrigas, todo tipo de situação que possa retardar o avanço da humanidade. Os livros de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, fornecem muitas informações sobre o umbral. Mas sobre esse tema especificamente, sobre o declínio da população umbralina, eu achei uma referência interessante num livro ditado pelo espírito Ramatiz, pelo médium Márcio Godinho, um livro de 2007 chamado Resgate nos Umbrais, pela editora Universo. Geralmente, os livros que eu cito do Ramatiz são pela mediunidade de Hercílio Maes, são os livros mais conhecidos dele. Eu não conhecia ainda o médium Márcio Godinho, assisti uma entrevista dele muito interessante, até aqui no YouTube, no excelente canal Consciência Próspera, e gostei muito da entrevista dele. O Márcio Godinho disse na entrevista que ele mesmo duvidava que estava canalizando mensagens do mestre Ramatiz, mas aconteceram várias coisas que mostraram para ele que era realmente esse mestre espiritual que estava se aproximando. Ele inclusive conheceu familiares do já desencarnado Hercílio Maes, que reforçaram isso ainda mais. Eu até já usei um livro do Márcio Godinho pelo Espírito Ramatiz no vídeo sobre os elementais, o livro Flores do Oriente. Então no livro Resgate nos Umbrais, em que nós percebemos perfeitamente o estilo literário de Ramatiz, esse mentor explica que o umbral ele é fortemente monitorado pelas forças da luz. Há inclusive censos estatísticos, populacionais, para saber exatamente quantos espíritos ali habitam, onde habitam, quais aqueles que já estão em condições de serem resgatados pelas equipes de socorro. Ramatiz dá uma informação muito interessante, que o auge populacional do umbral ocorreu entre os anos 1500 a.C. e 1000 depois de Cristo, sendo que desta época para cá, gradativamente, o umbral vem perdendo a sua população. E, no futuro ainda um pouco longe dos nossos tempos, ele será totalmente esvaziado, deixará de existir, principalmente quando a Terra entrar em processos muito avançados de regeneração. Ramatiz, como geralmente fazem os mentores, ele não fixa uma data para o momento em que o umbral esteja totalmente vazio e deixe de existir. Mas ele fala que por volta da década de 50 do século 21, lembrando que o livro é de 2007, os umbrais e o próprio planeta Terra estaria irreconhecível para um habitante da primeira década do século 21. Isso coincide com uma fala muito conhecida de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que cita o ano de 2057 como um grande marco para a regeneração do planeta Terra. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que a Terra possa avançar em tão pouco tempo, principalmente levando em consideração tudo o que estamos vivendo, mas lembremos do que a espiritualidade nos ensina no capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, sobre a chamada geração nova, espíritos com outros valores que gradativamente já estão encarnando e que gradativamente também irão ocupando posições-chave na sociedade, fazendo com que as mudanças se acelerem cada vez mais. Falamos muito sobre isso na playlist Transição Planetária. Então, quanto menos espíritos desencarnarem aqui na Terra,
revoltados, viciados, desequilibrados, menos população haverá no umbral, menos combustível mental haverá de seres que lá estariam habitando e ajudando a plasmar as paisagens que conhecemos das regiões umbralinas. Portanto, o primeiro que irá desaparecer gradativamente é o umbral grosso. O umbral médio e o terceiro umbral levará mais tempo. O umbral grosso provavelmente até o final deste século deve desaparecer. Os outros planos umbralinos vai levar mais tempo. Tudo depende também do nosso proceder enquanto humanidade. Mas o esvaziamento do umbral, as reurbanizações extrafísicas são reais e estão acontecendo. O mal, o caos e a desordem são sempre manifestações temporárias num universo que é regido pelo amor, pela sabedoria, pela luz. E todos nós, mesmo dentro da nossa pequenez, mesmo não sendo perfeitos, claro, errando todo dia, mas podemos sim, dentro do nosso potencial, sermos agentes das forças da luz, agindo na medida do que conseguirmos, dentro dos valores da Terra regenerada que se aproxima. Valores como fraternidade, justiça, respeito, tolerância. Nos nossos pequenos e grandes gestos, que esses valores sempre nos deem as balizas do nosso comportamento, do nosso pensamento e das nossas ações. Vou deixar na tela final o vídeo Fogo Etérico no Umbral, que fala sobre a limpeza atmosférica dessas regiões do mundo espiritual, e o vídeo Umbral Purgatório, que fala um pouquinho também da história do mentor Ramatiz. Lembrando também que eu sempre deixo aqui na descrição a lista dos livros citados nos vídeos. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Se quiserem ajudar o canal, deixem um comentário, compartilhem, isso ajuda muito. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!